A palavra de hoje é aprendendo com uma mulher sábia. Amém? O que é ser uma pessoa sábia? O que é viver debaixo da palavra do Senhor quando nós usamos de sabedoria? Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1, diz assim: ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temeu o Senhor. Agora, acaba de chegar o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: o que hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestar vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita azeite em todas essas vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. Ela então se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre os seus filhos, esses lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Cheias foram as vasilhas, e disse a seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e fez saber ao homem de Deus, que disse-lhe ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei o restante. Curva a sua cabeça, oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, diante da tua presença nos colocamos nesta noite, Pai, para aprender com esta mulher, que mesmo em meio à dificuldade, à tribulação, não parou e não deixou que nada roubasse a tua fé. Ela foi clamar, Senhor, a quem tinha por direito de responder e de dar um aval diante daquilo que Deus queria fazer. Porque ela entendia, se o seu marido era discípulo do profeta e ele veio falecer e deixou algumas dívidas, o profeta, o homem de Deus, tinha uma palavra de Deus para ela, e ela tomou posse desta palavra em nome de Jesus. Algumas coisas na vida nós precisamos aprender realmente como devemos proceder e de que maneira agir, mesmo em meio a uma escassez, como estava acontecendo com essa mulher. Diferente de hoje, amado, que tem mulher que trabalha fora, sabe, que consegue fazer alguns serviços, mesmo sendo serviços de casa, e consegue ajudar o marido. Naquela época a mulher não trabalhava, não podia trabalhar, e ela tinha filhos pequenos, e quando o seu esposo morreu, ele era abençoado pelas ofertas que o profeta recebia, vivia da obra. E quando ele morre, veio os seus credores, as pessoas que, sabe, aproveitando da situação daquela mulher, dizendo: olha, se não me pagar até tal dia, você eu não quero, mas os seus filhos eu levarei como escravo. Imagine uma mãe diante de uma dívida, de uma situação como essa, sendo que a moeda para pagar a sua dívida é os seus filhos. Aquela mulher não pensou 2 vezes. E nós vamos entender isso ao decorrer da palavra. Primeiro, compreendendo a soberania de Deus. Preste atenção, amado. Ela sabia que o marido dela era temente a Deus, era um homem piedoso, mas infelizmente chegou o dia dele morrer, ele morreu. Mas esta mulher, o que mais me chama a atenção é que ela não questiona o caráter de Deus com intermináveis porquê. Deus, por que isso aconteceu? Eu não aceito. Nós vemos muitos cristãos agir desta maneira, não é verdade? Às vezes nós passamos por certas situações e ficamos assim meio que, sabe, com intermináveis perguntas para Deus: por que isso veio acontecer? Não cai uma folha de uma árvore se Ele não permitir. Muitas vezes, é necessário perder aqui para se ganhar na eternidade. Muitas vezes é preferível você perder aqui agora, sabe? E lá na frente você tem o controle da situação da tua vida. Deus está no controle. Tem pessoas que às vezes ficam angustiadas porque perdeu alguma coisa, fica dias chorando porque aquilo veio me acontecer, e começa a questionar, dizendo: Deus, por quê?
Segundo ponto, levante-se e vai à luta, pois a beira do túmulo não é o seu lugar. Aquela mulher poderia ficar à beira do túmulo, sabe, chorando, perguntando: e agora, o que eu vou fazer da vida? Eu não posso trabalhar, os meus filhos são pequenos. Ela poderia estar lá, mas não, ela foi direto ao homem de Deus, porque ela sabia que se Deus tem uma obra na vida do marido e ele morreu, a obra continua na vida dela. Nós precisamos entender, amado, que um casal passa a ser um. E quando Deus está concluindo a obra, se concluiu na vida de um, do outro Ele vai terminar. Não vai deixar ninguém na mão. A tendência de muitas pessoas, amado, quando enfrentam esse tipo de situação de perda, é se deprimir, é se fechar, é deixar que o sentimento de revolta venha vencer e dominar o coração. Amém? Mas nós precisamos saber que a perda de alguém ou de algo não pode fazer o trem da vida parar a viagem. Não pode. Morreu, a gente sente muito, não deu mais, às vezes sentimos um vazio, mas a vida tem que continuar. Se você ficar questionando por que Deus permitiu, por que Deus deixou, você vai colocar 1001 caraminhola na cabeça e vai chegar a uma única conclusão: blasfemar e falar coisa que não deve do Senhor. Às vezes Deus está tentando mudar a sua história, e para mudar a história, às vezes Deus tem que tirar alguma coisa ou permitir que seja tirada, para que lá na frente seja acrescentado mais. Amém? Nós precisamos entender, irmão. Terceiro ponto que aquela mulher analisou, que ela não gerou filhos escravos, mas sim promessa. Às vezes o diabo diz assim: olha, para os teus filhos não tem jeito, ele atualmente está fazendo isso, está envolvido em droga, está envolvido em roubo, está envolvido em coisa errada. Meu irmão, não tenha isso como a última palavra, porque a última palavra é de Deus. Você tem colocado os teus filhos diante do Senhor. Hoje talvez eles não estão da maneira que você gostaria, mas Deus conhece o teu coração, e a palavra de Deus diz que Deus sonda no alto do céu, contempla o teu coração, e na hora exata Ele vai te dar vitória. Aquela mulher não aceitou os filhos como escravo. Ela disse: não, meus filhos não. Deus vai fazer alguma coisa. Ela não aceitou perder os filhos dela para o diabo. Nós também não devemos aceitar, porque eles são herança do Senhor. Eu tenho 3 filhos, amado, e eu não abro mão deles, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Essa atitude, sabe, por muitas vezes ela pode reverter um momento difícil que até muitos pais estão passando com seus filhos. Alguém manda um recado dizendo: olha, o traficante diz que teu filho está perdido, e daqui para frente já está jurado de morte. Se ele tem uma aliança com o Senhor, ainda que seja na última hora, Deus renovará a aliança com ele. O agir de Deus a gente não sabe, não conhece, mas de uma coisa nós sabemos: aquilo que colocamos na mão dele, ninguém tira, nem o diabo. Ninguém tira. Amém, meu irmão? Ninguém vai tirar. Quarto, quem está ministrando em sua vida? Às vezes nós temos mania de contar os nossos dramas para qualquer pessoa, falar dos nossos sonhos para quem não sonha conosco. Tem pessoas que não são dignas de saber dos nossos problemas. Amém? Infelizmente há pessoas que estão recebendo ministração de gente que não pode acrescentar nada em tua vida. Ao invés de você procurar o teu pastor, o teu líder, o teu profeta, às vezes nós vamos procurar outras pessoas para perguntar para eles o que eles acham. Se eles tivessem a resposta de alguma coisa, eles não passariam por tal. Nós precisamos entender que nós precisamos buscar, sabe, em homens que estão debaixo da palavra, da cobertura, da unção do Senhor. Não que os outros não estejam, mas tem pessoas que são específicas, que Deus quer nos usar de maneira específica para falar com eles. Aquela mulher não foi procurar ninguém a não ser o profeta Eliseu. Ele disse assim: olha, meu marido era teu discípulo,
Eu tenho certeza que Ele não vai deixar a minha família na mão. E eu sei que você, profeta, tem uma palavra de ordem para ministrar sobre a minha vida. Nós precisamos entender, amado, que nós passamos por problemas sim, qualquer pessoa passa por problemas sim, mas nós precisamos ser ministrados por pessoas que realmente oram, intercedem e torcem por você. Amém? Eu não posso receber opiniões que marcam a minha vida, que mudam a minha história de qualquer pessoa. Amém, meu irmão? Quinto, se você morresse hoje, qual a frase melhor que definiria o seu caráter? Se você morresse hoje, passando pelo que esta mulher estava passando, qual seria a frase melhor que iria definir o teu caráter? Tem pessoas que basta passar pelo momento difícil que o seu caráter se transforma. 6. Grandes milagres acontecem, amados, a partir de pequenas coisas. O profeta disse assim: escuta, vamos ver o que eu posso fazer por você. Naquele momento, com certeza, ele parou e pensou, dizendo: Deus, o que eu vou falar para essa mulher? Ele era profeta, ele não era Deus. Aí ele faz uma pergunta a ela, dizendo assim: o que você tem na sua casa? Ela disse: olha, não tenho nada, apenas uma botija de azeite. Ele diz: então vá à sua casa, pegue emprestado vasilhas, não poucas, muitas vasilhas, com seus vizinhos, com seus amigos, com seus familiares. E quando você pegar essas vasilhas, você entra na tua casa. Olha o detalhe que ele diz: fecha a tua porta, porque o que você vai fazer é você e a tua família. Irmão, às vezes a gente sai convidando todo mundo para compartilhar de bênção que Deus deu para você. Bênção não se divide. Às vezes a gente quer, sabe, compartilhar a nossa bênção com outra pessoa. A pessoa não está no mesmo espírito, não é a hora da pessoa viver aquilo. Ela não anda, não prospera, não tem o mesmo efeito, você fica frustrado. Às vezes nós dividimos a bênção com uma família, com o nosso lar, que estamos ali todos juntos. Sabe, Eliseu podia dizer: não, chama os seus vizinhos, e cada um segura um pouco do lado da vasilha, para poder ajudar, sabe, encher. Ele disse: não, você e os teus filhos. E não disse o que iria acontecer. Ele disse: coloca a vasilha. Aquela mulher não ficou questionando por coisas lógicas. Tem gente que diz: ah, não tem nada a ver isso que o profeta está falando, não tem significado. Milagre não se explica, irmão, milagre se vive. Aquela mulher não colocou um monte de vasilha e foi derramando azeite. Possivelmente, vamos comparar que fosse algo como isso aqui. Tinha um tempo, tinha um tanto, melhor dizendo, tinha uma quantidade de ml, mas ela não quis saber. Ela olhou a palavra do profeta e disse assim: se ele mandou fazer, eu vou fazer e Deus vai me honrar. E começou a derramar. E é exatamente como está acontecendo aqui. Não está saindo nada, mas era como se estivesse saindo e a quantidade continuasse a mesma, porque quanto mais ela tirava, mais se multiplicava. O que ela tinha de valor na casa dela era apenas azeite. Amém? Talvez você pergunte assim: poxa, a mulher não tinha nada, só tinha azeite. A mesma coisa, alguém chega na tua casa e fala: e aí, você já tem despesa? Você diz: não tem nada, só tem arroz e feijão. E arroz e feijão não é comida? Mas você não fala do sal, você não fala do alho, você não fala da pimenta do reino, você não fala do sazon, você não fala nada disso, porque são condimentos, não é? O que realmente talvez iria pesar em questão de custo, como as pessoas chamam grosso, era o azeite. Eles usavam óleo, eles usavam azeite, o azeite era caro. Ele diz: então, se você tem azeite, é do azeite que você tem que Deus vai multiplicar. Mas você vai sair dessa escassez, porque o Senhor é Deus. Glória a Deus. Sabe, irmão, nós precisamos aprender que nas pequenas coisas é que acontecem grandes milagres. 7. A maneira como você se relaciona com os seus vizinhos. Se aquela mulher não tivesse bom relacionamento com os vizinhos,
Era possível que eles emprestassem vasilhas? Eu vou te explicar o porquê. Hoje você vai na loja de R$1, você compra balde de R$1, você compra um monte de vasilha por R$1. Se alguém vem na tua casa, você fez um doce e manda levar embora, você não vai atrás da vasilha porque é tão barato. Não faz questão. Não era assim naquela época. Vasilhas naquela época era feito de argila, era feito de alguns materiais que davam muito trabalho, não ia no mercado, no Extra, no Carrefour e comprava. Então, eram materiais, eram utensílios que eles usavam e usavam por muito tempo e passava de pai para filho. E normalmente ninguém tinha sobrando. Ninguém tinha sobrando. As pessoas tinham para o seu uso próprio, porque não havia esse luxo todo de ter uma quantidade de vasilhas pesadas que ocupavam muito espaço se não fosse para o uso. Com certeza, aqueles vizinhos emprestaram essas vasilhas, deixaram o produto que estava dentro dessa vasilha em outro lugar, porque ela tinha bom relacionamento. Sabe, irmão? Bons relacionamentos, nessas horas, ajuda para que o milagre aconteça. A maneira como você se relaciona com as pessoas. Se você é daquele que não fala com ninguém, que acha que é o super-homem da história, o dia que você precisar, as pessoas vão dizer: ah, se é para aquele ali eu não ajudo, não abençoo e nem estendo as mãos. Deus não nos fez como ilha para morar e viver sozinho. Deus nos fez no meio de pessoas, para que essas pessoas façam parte da nossa história também. Amém? Nós precisamos entender que a igreja é o nosso corpo e que a gente precisa estar em comunhão, com bons relacionamentos, para a bênção de Deus estar conosco. Amém? Ele disse assim: olha, vasilhas vazias, mas não é poucas não. Tem pessoas que não são abençoadas porque Deus disse assim: olha, muitas vasilhas, sai pela vizinhança pedindo, aí a pessoa fala: ah, não, eu acho que eu vou deixar isso para lá, sabe, pastor? Não tem um cara que sai no meio dos vizinhos pedindo nada. Ah, não, é muito cômodo, irmão. Infelizmente, você vai ficar só com essa migalha, com essa coisa mirrada, porque se o Senhor disse: vá e faça, não coloque empecilho. Já basta o empecilho que você tem vivido no dia a dia, já basta os obstáculos que você tem passado. Se o Senhor diz: vá e faça, é porque Ele quer te abençoar. Às vezes nós colocamos empecilhos. Ele diz: olha, enquanto houver vasilha, haverá azeite derramado. Se aquela mulher tivesse vasilha até o dia de hoje, possivelmente ela estaria abençoada até esses momentos. Amém? Nós precisamos entender que nada pode impedir o agir do Senhor. Amém? Nada pode impedir. E se impedir, é porque você permitiu que isso impedisse. Amém? Só a graça, né? 9. Se foi Deus quem falou, ainda que pareça ser loucura, simplesmente obedeça. Já teve coisa que Deus falou para você, que você falou: não, Deus me livre, essa coisa na minha cabeça, eu vou orar e vou dizer que está amarrado porque é de Satanás. Você tinha que dar uma oferta na igreja, o valor que você está acostumado, de repente o Senhor toca no teu coração e diz assim: coloca todo o teu salário. Você diz: ai, Satanás, está amarrado, lá vem o devorador querer tomar meu dinheiro. Não tem fé. Como que você está envolvido a fazer algo para Deus e o diabo entra no meio e manda você mudar aquele pouquinho, dá tudo? Não tem lógica. É mais fácil a voz do diabo dizer assim: não dá não, que vai te faltar. Essa voz não é de Deus. Às vezes, irmão, você propôs no teu coração: olha, amanhã eu vou acordar logo cedo e vou jejuar das 8 horas da manhã até meio-dia. Você está jejuando, de repente o Senhor fala contigo no teu coração: vai até às 6 da tarde. Você fala: ah, Satanás, você está querendo roubar a minha bênção. Sabe que eu não vou aguentar até 6 horas da tarde, você quer que eu quebre o meu amado? Aprenda que quando você está em comunhão com o Senhor, o diabo nem pode sequer chegar perto de ti. É verdade, Jesus. Aquela mulher poderia dizer: não, eu não vou falar para os vizinhos, eu não vou contar história para eles o que está acontecendo comigo. Não precisava contar história. Nós não precisamos colocar problema além dos que temos. Nós precisamos simplesmente ouvir a voz do Senhor e obedecer, por mais que pareça loucura.
Milagre não se explica, igreja. Milagre se vive. 10º, o que é para você fazer, Deus? O que é para você fazer, Deus não faz para você. É claro que a sua participação é imprescindível no milagre, mas aquilo que é para você fazer, não adianta eu te fazer. Eu não posso dizer, Senhor, eu te aceito, meus filhos não te aceitaram, mas eu vou descer as águas do batismo e vou batizar por eles. Eles não querem, mas eu quero por eles e assim vai ser. Não pode ser, não é verdade? Você pode passar por alguma coisa que não é para você passar. Meu filho está passando por um processo de enfermidade, você pode passar no lugar dele? Não. Tem coisa que é você que tem que fazer. Amém? Tem coisas, amado, que é você que tem que passar. É isso que a palavra de Deus diz. O que é para você fazer, não é para outro. Ela não poderia chamar nenhuma vizinha que fosse muito amiga dela para ajudar naquele processo. Era ela e os filhos. Quem eram os filhos? Os filhos eram os supostos escravos. Quando a gente quer se libertar da escravidão do pecado, da escravidão da maldição, nós precisamos ouvir a voz de Deus, a voz do homem de Deus, porque a palavra de Deus diz: ouça a voz do profeta e prosperarei. Sabe, irmão, quando a gente ouve a voz de comando que vem do Senhor, por mais que pareça loucura, Deus te honra. 11, fé que desemboca em obediência é trabalho, é uma receita infalível para o milagre. Amém? Se você tem a fé, e esta fé, ela desemboca na obediência, sabe? Obedeço e pronto, e não quero saber o porquê que eu tenho que obedecer. É igual a mãe fala para o filho: vá fazer, mas por quê? Vai fazer e acabou. E ele vai, mesmo que não goste. Não é assim? Já passou por isso quando era criança? O pai e a mãe não explicavam, mas mandavam e a gente tinha que ir, acabou. Com Deus nós temos que fazer isso, nós vamos, não importa a consequência. Eu sei que a consequência será favorável. 12º, buscando conselho com quem mais sabe. Não basta, amado, receber um milagre, é preciso saber administrá-lo. Sabe? Para aquela mulher, ela estava lá com aquela multiplicação de azeite. Ela disse: e agora? O que eu faço com esse azeite? O milagre aconteceu, houve a multiplicação. Já sei, eu vou voltar lá, falar com o profeta, que a palavra que ele ministrou sobre a minha vida, aconteceu o milagre, então eu quero compartilhar com ele o milagre, para que eu possa fazer a coisa correta. E a Bíblia diz, amado, que ela foi lá. O profeta disse assim: olha, pague primeiro a sua dívida. Primeira coisa, pague o que você deve. Faz a sua aliança com Deus. O restante que sobrar, viva o resto da sua vida com Ele. Aquela mulher, amada, é possível que se tornou uma grande empresária da época. A mulher não tinha dinheiro, mas mulher naquela época, não só naquela época, ainda nos dias de hoje, mas principalmente naquela época, eram mulheres fervorosas, trabalhadoras, batalhadoras. E com certeza foi alguém de nome. Sabe por quê? Porque ouviu a voz do Senhor, foi buscar conselho com quem realmente sabe, com quem realmente tem entendimento. Amém? Eu já estou terminando, mas eu quero falar das marcas do caráter desta mulher. 13. Primeiro, marca do caráter dela: coragem. Por quê? Porque ela não se rendeu diante do problema. Precisa ter coragem com isso. A maioria das pessoas se descabelam, outros querem se suicidar. Outros acham que, eu estou na igreja fazendo não sei o quê, porque Deus até agora não fez nada para a minha vida. Ela teve coragem. Coragem, amado, ela teve a ação de fazer. Ela poderia ter parado na tua casa, ficado lá, sabe, sem saber o que fazer, se desesperar. O máximo que mulher poderia fazer naquela época era se tornar prostituta, mas não era isso que ela queria para a vida dela, não era isso que ela queria para a vida dos filhos delas, e nem envergonhar o nome do falecido marido, que era homem de Deus. Ela foi atrás de quem? Do homem de Deus. E Deus tinha uma palavra para ela. Amém? Segundo, humildade. Preste atenção, amado. Ninguém vence sozinho.
nós precisamos ser humildes para reconhecer que ninguém vence sozinho, sabe? Humildade, ninguém vence só não. Ela buscou e aceitou a orientação do homem de Deus. Ela poderia dizer revoltada: que eu vou procurar Eliseu nada? Meu marido era discípulo dele, sabe? Deus não revelou que iria levá-lo, que eu iria passar por essa situação. Por que eu vou atrás do profeta? Poderia ter, sabe, excomungado, xingado, reclamado. Não. Ela teve a humildade de saber: ele é homem de Deus e pronto. Então é atrás dele que eu vou receber a minha bênção. E nessa humildade, nessa situação de coragem, é que ela foi abençoada. Terceiro passo dela, fé. Talvez é um dos mais importantes. Ela creu na palavra de Deus na boca do profeta. Quando o profeta fala com você, você não está vendo Deus, mas Deus habita nele. Ele pode falar até para um momento de brincadeira, de piada, mas até brincando, Deus mora nele. E mesmo que ele fale algo que nem estava no coração de Deus, mas pela palavra que foi ministrada na tua vida e por aliança que Deus tem a ele, Deus honra. Foi o que aconteceu com Elias, quando ele clamou o fogo do céu, que ele falou das 3 alianças: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó manda fogo. Deus ouve do céu e diz assim: olha, eu sei quem é Abraão, tenho aliança com Isaac e com Jacó, é meu servo que clama, não importa porque ele quer fogo, o fogo vai descer. Sabe, irmão, nós precisamos entender isso. Estamos debaixo de uma palavra profética, estamos debaixo de uma cobertura apostólica, e toda palavra liberada no altar, tome para você e viva esta palavra, porque com certeza ela não pode voltar vazia, a palavra de Deus. Ou será que todo homem de Deus que sobe no altar começa a ministrar? Será que, sabe, por alguma razão Deus se esqueceu, Deus vacilou, Deus cochilou e ele falou alguma besteira e Deus não permitiu? Nada acontece se ele não permitir, e aquilo que ele não permite, ele vai, corrige e repreende. Amém? Quarto, obediência. Fez tudo conforme a palavra do profeta. Quinto, não negociou seus filhos. Sexto, trabalho. Para encher as vasilhas, para encher a casa de vasilhas, foi necessário muito trabalho. Não negociou seus filhos. Poderia ter negociado, poderia, sabe? Mas não, ela obedeceu a palavra do homem de Deus, não negocia os filhos e fala: filhos, agora é hora de trabalhar. Vamos pegar as vasilhas e vamos trabalhar. Sabe, irmão, você pode ficar desempregado, você pode ficar sem salário, mas você não pode ficar de braço cruzado. Se Deus permitiu isso, regace a manga, pega os teus filhos, pega a tua esposa, pega o teu marido. Ah, é para lavar a roupa? Então vamos lavar a roupa junto, vamos constituir junto e vamos sair desta fria junto, porque Deus está conosco. Por que Deus? Para de ficar perguntando por quê. Você está passando por isso, saia desse processo como Elias saiu da terra, de cabeça erguida. Amém? Sétimo, honestidade. Ela estava preocupada em pagar a dívida. Ela poderia dizer: profeta, ora por mim, para que quando aqueles homens vierem me cobrar, eles caem durinho no chão, caem morto. Quando eles vierem me cobrar, profeta, eles realmente não consigam me enxergar, porque eu sei que o Senhor já fez milagres como esse, que Elias já fez milagres como esse. Mas não, irmão, ela também não chegou dizendo: olha, faça uma oração forte aí, para que quando eu estiver chegando perto da minha casa, alguém perca muito dinheiro e eu ache. Tem crente que gosta desse tipo de barganha e acha que Deus é bom. Ela diz: me dê estratégia para que eu pague honestidade. Amém, meu irmão? Porque quando você paga a dívida, você não precisa mais se esconder dela. Oitavo, amizade. Ela tinha vizinhos para lhe emprestar vasilhas. Nono, submissão. Por 2 vezes ela vai ao homem de Deus de quem o seu marido era discípulo. Ela vai a primeira vez perguntar, e a segunda vez ela volta dizendo: e agora, com tanto azeite, o que eu faço?
nós temos que aprender muito com esta mulher. Muito. De confiar na palavra de Deus que nos chamou para a boa obra. É claro que tem vezes que nós ficamos chateados, tristes por alguma situação. Mas a Bíblia diz, amado, que quando você se entristece, mas mesmo assim você confia no Senhor, Deus não permanece, não deixa você permanecer triste por muito tempo. Ele vai alegrar o teu coração. Vamos ficar de pé. Aplauda o Senhor que Ele te ama.